Ah, olá, todas e todos. Estamos aqui para receber a Beatriz Helena Ramos Amaral, que está no livro do Feminino Infinito como escritora, poeta convidada, está entre nós. Beatriz é muito querida. Estamos apresentando esse programa para divulgar o livro que saiu, Feminino Infinito, 120 poetas, escritoras e artistas brasileiras. E vou apresentar para vocês hoje, temos a honra de receber a Beatriz, a honra e a alegria, e vou apresentar um pouco a Beatriz. A Beatriz Helena Ramos do Amaral é poeta, contista, ensaísta paulistana. Publicou vários livros e estilos, antologias, livros, doutoranda em comunicação e semiótica na PUC São Paulo e mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo. Formada em direito pela USP e em música pela FASM. Recebeu 7 prêmios de literatura e cultura no Brasil e na Itália, né? Finalista dos prêmios Jabuti de 1994 e Ampol 2008. Tem poemas e contos publicados em Portugal, na Argentina, na França, Itália e nos Estados Unidos. No Brasil, poemas publicados na Folha de São Paulo, Malarmagem, Germina, Ângulo, Escrita Droid, Cigarra, Rascunho, Dimensão, Revista da Biblioteca Mário de Andrade, entre outros. É diretora de publicações do MPD, coordenou ciclos literários na Secretaria Municipal de Cultura. É uma honra imensa ter a Beatriz. Eu sou fã dela, inclusive, por causa do livro que ela fez, a biografia da Cássia Eller, que também é um dos meus favoritos, né, Beatriz? E a gente hoje vai escutar ela sobre sua trajetória. Então, apresentar a Beatriz, que vai ler um poema dela do livro e vai ler mais coisas. E depois dessa leitura, eu vou pedir para ela e vou fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: Beatriz, fale de sua origem, né? Após essa leitura, conta para a gente da sua origem, a sua cidade natal, estado. Conte-nos sobre a sua tessitura simbólica existencial. Como se deu isso, esse processo? Né? E quando despertou a sua escavação do olhar? Você começou a escrever para, enfim, publicar. Tá? Então, a gente quer ouvir a sua leitura e saber um pouco da tua origem, esse teu começo todo. Boa noite, muito obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer estar aqui e também estar na coletânea, né, do Infinito. Comemoro os 5 anos, né, do coletivo. Eu já publiquei nessas alturas, eu nasci em 1960, né, e tendo outra atividade também profissional, você sabe, fui membro do Ministério Público, né, por 31 anos. Eu publiquei já 15 livros e nem sei como, porque hoje eu olhando para trás vejo que é, não sei como houve tempo, né, para isso. E vou começar então com a leitura do poema Improviso, que está no Infinito. Bom, é um poema de características assim, muito gráfico-visuais, funciona bem sendo visto, né? E aqui vamos ter apenas a leitura, mas vamos lá. Improviso. Tarde sem trigo. Pauta sem tema. Vácuo de fome. Nó de silêncio me toma. Pausa. Noite sem vinho. Solos de flauta. Doce fermata. Sede que os poros alargam. Bom, este é o poema hiper conciso, que é um dos traços, né, que eu acho que caracterizam o meu percurso é esse. Eu sempre caminhei em busca da concisão, né, realmente, né. Que lindo, que lindo. Você pode mostrar um pouco o livro e mostrar a sua página onde está?
Eu que posso está na mostrar página 42, é. 42. Aqui É, está mostra pra o gente. livro, Isso, olha que o livro linda você aí. tá bacana. Mostra a Vou página, pode mostrar abrir assim, o assim livro você para a pode gente ver a ver. questão visual. Não, É, ele ele já é está visual, para marcado mostrar aqui. um pouco Olha, isso. olha que eu não sei se dá para Isso. ver bem, né? Mas Não é, dá para ver o é que você leu, mas dá para perceber que ele é para um poema perceber gráfico, essa diferente. intenção gráfica, né? De ser um poema assim, Exato. bastante vertical, né? Com a pausa Isso. entre parênteses e tudo mais. Bom, Eu agora gosto muito, muito. Ele tem um tom assim minimalista, muito interessante. eu até enviei mesmo por causa disso, porque sei também do seu gosto por esse trânsito entre as linguagens, que é uma das características principais, eu acho, do que eu faço e do que eu gosto, né? Entre a música e a literatura, né? E entre as artes visuais, né? Sim. E a palavra, lógico, eu sempre procurei, né, trabalhar assim. E, bem, mas voltando à sua pergunta inicial, né? Bom, eu comecei a Aham, escrever, Paula, vou falar para você como comecei a escrever com intenção de publicar, mas vou falar aham. antes disso, de algo que sempre que eu me lembro assim com muito carinho, né? Eh, a pri- a meu, eu recebi livros de presente infantis, como toda criança, gostava muito deles, livros coloridos, com histórias de animaizinhos, não é aquela... Mas eu tinha assim um interesse muito grande pela letra, sabe? Pela palavra, pela sílaba. E eu me lembro que entre os meus brinquedos tinha um que até quando fui fazer a doação, né, de brinquedos, eu queria ficar com ele. Era um brinquedo que Aham, existe até hoje, vai sendo reciclado, né? Então, letras de plástico, letras soltas, né? Eu adorava aham, aquilo. Eu deitava assim no carpete e gostava de ir fazendo palavras, sílabas, inclusive palavras que não existiam, que eram as melhores, né? Inventar, uhum. misturar. E o que me fascinava muito era a forma das letras. E isso é interessante, a forma, especialmente de algumas letras que eu gostava mais. A letra F, né? R, S, T e o B, né? Que Da inicial do interessante, muito, muito gráfico isso, muito muito interessante gráfico. esse seu depoimento. É porque, olha, eu gostava mais da letra e não tinha ainda uma relação muito próxima com o som. Eu não era Uhum. alfabetizada, eu estou falando de 3, 4 anos de idade, né? Então eu Sim? gostava de visual. Aí eu aprendi a ler sozinha na minha casa, com muitas crianças, porque né, minha mãe só me mandou para a escola com 6 anos para fazer o pré-primário, que eu não fiz, e a professora disse, ela já sabe ler deste forma, tem que ir para o primeiro ano para a letra manuscrita, né? Aprendi a ler no colo do meu avô, não é bem no colo, é assim, eu já era criança de 4, 5 anos andando, ele lendo o jornal, o Estado de São Paulo, que eu sempre li Folha, Estado, Jornal da Tarde, tudo, mas ele lendo o Estado, eu recostado assim nele, um dia falei, fiz assim, o Estado de São Paulo. Sabe o que ele me disse? Eu era a única neta, pequenininha. Ele falou assim, Aham. ah, tem graça. Você sabe o nome do jornal, minha filha? Isso é fácil. Eu quero ver você ler manchetes. Eu falei, ah, é? Então você me mostra, vô, uma manchete. Ele falou, esta aqui. E eu falei, chuvas destroem nos alagam Sudeste. Incrível, o desafio, né? O desafio, e Aí você ele fez foi assim, e conseguiu. ué, ué. Aí ele virou outra manchete, eu li. Ele falou, mas essa menina está lendo? Minha mãe estava trabalhando, aí à noite ele contou para ela. Então, quer dizer, eu tive esse interesse. Muitas crianças já têm, os neurônios já estão prontos, né, para fazer essas Aham, sinapses e aprendem assim em casa. Mas outras não, porque não têm interesse. Aprendem outras sim. coisas, né? Uhum, Então, o interesse foi muito grande. E a questão do som, da música, é a seguinte: minha mãe estudou, né, piano, foi recitalista. Durante um pequeno período ainda solteira, e logo que se casou antes de ter filhos, né? Estudou contraponto, né, harmonia, teoria, tudo isso. E ela queria muito que eu estudasse música. E ela dizia, quando eu tinha uns 4 anos, ela comprou um piano, uma pianola para mim, que eu detestei, sabe? E uhum, eu achava bonitinha quando estava desligada. Mas quando sim. ligava e ela tocava assim as teclas, aquilo vinha e eu, para não magoar, eu falava assim, era muito bonita, inclusive, mas eu gostava do violão, do som do violão. Depois me apaixonei por alaúde e tudo isso. Então, minha mãe tocava violão também, só que não erudito. Erudito era o piano. O violão ela tocava popular, violão harmônico, né? Ela estudou, Aham. inclusive, com aquela tia do Chico Buarque, irmã do Sérgio, a Meire Buarque, eram as violeiras de São Paulo. Ela estudou quando ela era menina, 13, 14 anos. E Que depois, mais tarde, delícia. quando ela ficou viúva, que eu perdi meu pai quando eu tinha 2 anos, né? Então, Uhum, ela viúva, eu com uns 4, 5 anos, ela foi chamar uma professora para estudar bossa nova, que ela adorava a bossa nova, e eu adoro. E ela começou a tocar muito, né, bossa nova, a tocar um violão mais assim, uma harmonia muito trabalhada, tudo. Então eu ouvia minha mãe tocando esse violão, não ouvi uhum. tocar piano, mas tinha os discos lá de música clássica, e ela fazia questão de me levar para ver orquestra sinfônica. A gente ia também a show,
não é? Muita dança, balé, eu inclusive estudei balé, porque ela quis, Aham. eu estudei 3 anos. Tudo isso, muito teatro infantil, cinema, que eu gostava mais até de cinema. Então, eu tive esse mundo de arte, assim, muito próximo de mim. Mas eu sabia que eu jamais seria um musicista profissional, eu sabia que eu tinha que escrever, lidar com a palavra, fazendo não sei o quê, mas tinha que... Isso estava dentro de mim, eu tinha certeza, né? Então, aos 6 Sim. anos, eu comecei a escrever. Eu fui nesse primeiro ano, aprendendo letras manuscritas, era um Uhum. caderno de caligrafia, que eu nem sei se você já viu uma foto desse caderno, porque é coisa do passado, né? Eram uns cadernos assim, Não, eu tive construídos, esse caderno você de teve na horizontal, caligrafia, umas tive letrinhas sim. com tinha uma pauta verde, né? Para Isso. haste ficar. Então, exatamente. E aí eu escrevia na escola uma letra manuscrita e um dia pedi para ela, fiquei louca de vontade de escrever minhas coisas, né? Conhecer as Aham. palavras. Aí eu falei para ela, mãe, me compra um outro caderno. E ela disse, ué, mas o colégio pediu um só. E você está começando, você quer outro, mas eu não estou entendendo. Eu falei, não, mas eu quero um caderno meu, para mim. Ela disse, mas esse não é seu? Eu falei, não, esse é meu da escola. Eu quero um que seja só meu, para eu escrever somente as coisas que eu quero. Escrever as Ai, minhas que histórias. linda. Ela achou que eu devia estar louca, mas comprou. Aham. Comprou. E eu comecei a escrever no mesmo dia a história. E escrevi as primeiras 3 historinhas, que eram peças de teatro. Eu escrevia assim, primeiro ato, grifava, né? Tudo, e Aham. representava com os bichinhos de pelúcia. Então, foi uma maneira de fabular, mas que eu acho que eu já dava assim uma certa formalidade. Era um treinamento, né? Um exercício que podia não dar em nada, somente no prazer mesmo de desenvolver a imaginação, né? Mas eu acho que essa educação que a minha mãe me deu assim com muita abertura sensória para cultivar a música, que eu lamento que hoje em dia as pessoas, inclusive de classes mais abastadas, não tenham essa preocupação. Isso é muito importante. Não adianta desenvolver o corpo, a mente, se você não desenvolve os sentidos, porque Sim, nós não claro. somos uma coisa só. Nós não somos só carne, não é? Só ossos, É, só emoção, só cérebro. Nós somos tudo isso e temos sentidos. E nós temos sentidos, temos canais sensórios que precisam ser desenvolvidos para que nós sim, sejamos seres humanos completos, não é? E não sim. aconteça essas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, essa destruição de valores, né? Isso, quanto É, mais isso aumenta, já dizia mensana in corpore sano, não é? é, Então é é, isso mesmo é que você está inversamente falando. proporcional, né? Uma coisa. Bom, então eu comecei a escrever, escrevi muitas historinhas, fui escrevendo. Aos 15 Uhum, anos, eu comecei a escrever algo que eu achei que seria publicado. Não no primeiro dia, eu não sentei assim, vou escrever um romance. Imagina, eu tinha 15 anos, eu escrevi um conto, uma aham, redação que foi pedida no colégio, estava no primeiro colegial, sim. 1976, né? Tinha 15, escrevi, mas depois que eu voltei, eu achei que estava boa, e teve um bom resultado lá. Mas eu senti que aqueles personagens que eu havia feito ali a narrativa sobre eles, eu achei que eles eram muito vivos, estavam muito fortes, era uma família muito Uhum, presente, sabe, dentro de uhum, mim, estavam vibrando, uhum, estavam pedindo mais. Né? Eu gostei da história, eu quis continuar. Aquela minha relação de autora com os personagens. E falei, vou fazer como se fosse um livro, assim, mais um capítulo e tal, pelo prazer da coisa. Não era uhum. uma coisa para publicar, não tinha essa seriedade, mas não era uma brincadeira. Era um exercício sério, era uma necessidade. Porque para mim, na minha vida, sempre assim, ler foi muito importante, mas escrever foi mais do que importante. Era imprescindível, sabe? Eu precisava me expressar. Sim. Escrever era uma coisa vital. Se eu não Uhum. escrevesse, provavelmente eu morreria. Não seria um ser humano completo, né? Que eu teria que ser. Porque a gente nasce e vai vivendo, não é, Paulo? A gente vai caminhando para se tornar Sim. aquilo que a gente realmente é, né? É. É a autenticidade, a integridade com o seu próprio ser. Eu tinha essa necessidade de escrever. Tanto que tive muitos convites para me dedicar profissionalmente à música, né? Acabei me dedicando profissionalmente ao direito, porque está também ligado, o instrumento é a palavra, né? Então, eu Sim. sempre escrevi e falei, isso foi É. possível fazer com prazer também, também por isso. É, Uhum. então, quando eu estava mais ou menos no quinto, sexto, sétimo capítulo desse livro, que se tornou depois um livro, eu Sim. senti que eu iria publicar, que eu iria terminar, porque é Ah, um fôlego que vai aumentando e que a gente aham. percebe, é intuitiva, né? Aí eu É. fiz. Só que o processo de escrita naquela época que eu tinha era assim, eu precisava ouvir o mesmo disco, vinil, só tinha vinil, né? Eu punha e tirava, punha outra vez a mesma música. Meu avô, que ficava assim à tarde, pai da minha mãe, né? Meu avô materno olhava e punha a mesma música, e ele ficava olhando assim, essa menina, muito esquisita está essa menina. Eu punha, escrevia. E aí eu Sim. manuscrevia, né? Depois eu passava limpo, e à Aham. noite, à tarde, às vezes eu ia para o meu avô, quando ele estava em casa, e à noite eu ia para minha mãe, quando ela chegava ao tribunal. Eu falei, mãe, tem capítulo novo. Ela dizia, sabe o que ela dizia? Ela dizia, ai, 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 porque ela estava cansada. Ela queria que eu tocasse.
tocou, fez sua lição, estudou seu violão, mas escrever Sim, não era uma coisa vista com maus olhos, mas ela não ficava incentivando para escrever, mas ela percebia que também era uma coisa incontrolável, não tinha, né? E aí sim. acabamos mandando o livro, eu mandei, né, para duas editoras, as duas quiseram publicar, e eu fiquei muito contente, né, porque eu achei que uma ia recusar, mas uma delas queria fazer uma coisa muito estranha, é uma editora muito boa. Não, não é estranha, era estranho para mim. Ela queria fazer Aham. muito, uma tiragem de 5 mil, e imprensa, e eu era muito menina, E isso e que eu ia eu já estava com perguntar, para quem está nos escutando, entrou agora, está acompanhando, que idade você estava nesse momento que você conseguiu compilar o primeiro livro e fazer levar essa publicação à editora? sim, como eu escrevi somente nos meses de férias, né? Eu terminei Sim. aos 17, 10 dias depois de fazer 17. Mas no ano seguinte, foi o ano de fazer vestibular, então eu deixei o livro de lado, porque eu fiz Sim. vestibular para muitas faculdades, né? Para direito, para música e para letras, e tinha que preparar violão também. Então, Aham. eu tinha que descansar também, viajar um pouco. Então, foi em 79, já na faculdade, no primeiro ano, que eu cuidei de encaminhar para as editoras, lancei quando eu tinha 19 anos, foi publicado em 1980, quando eu Sim. tinha 19 anos. E foi um lançamento muito bonito, e foi muito, muito marcante. Só que naquela época eu já estava escrevendo completamente diferente, porque era um Sim. romance de formação, escrito por uma menina, né? Eu já estava Aham. escrevendo poesia, muito preocupada com linguagem, e desenvolvendo muito as minhas leituras, e começando a ler também a obra ensaística, que eu gostava de ler, do João Alexandre Barbosa, do Haroldo de Campos, do Augusto de Campos, não só a poesia deles, a obra de Clarice Lispector, eu, enfim, lia, e Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Graciliano Ramos, eu tinha, né, Machado de Assis, esses autores, Ítalo Calvino, eu lia a obra completa, né, Sim. porque gostei tanto que quis continuar nessa trilha. E eu tinha tido uma evolução, é, é, um caminho de desenvolvimento de linguagem natural, né? Não era mais a menina Sim. de 15, era uma mocinha de 19, 20. Claro. Estava escrevendo completamente diferente. Então, eu gostei do lançamento ter sido badalado, saiu muita coisa na imprensa, mas eu me sentia estranha porque eu já estava escrevendo outras coisas, que eu publiquei em 1983, meu primeiro livro de poemas, né? Depois eu ingressei no Ministério Público, me formei em Direito, eh, publiquei o terceiro livro em 1988, Encadeamentos, pela Massa ONU, depois publiquei Sim. Primeira Lua, de Haikais, depois foi o Planagem, que Planagem até eu tenho aqui, né, 1998, reuni para Primeira Lua, Poema Sine Prévia Lege, aí eu fui publicando, 2002, esse livro sobre Cássia Eller, na verdade não é um livro sobre ela, né? Não é biográfico, é um livro sobre a obra dela, é um É sobre a ensaio obra biográfico, dela, sim, é verdade, né? A mais a biografia discografia. não é biográfico, ele Porque é eu não sobre a teria. música, sobre a construção dela, Exato, né? é porque eu não teria condições de fazer uma biografia, eu não sou É. biógrafa, não sou jornalista, Sim, gosto do claro. gênero como leitora, né? É. Mas não, não teria nada para contribuir Não, nesse foi sentido. bom que Mas você assim, corrigiu, é isso mesmo. analisando, é, É bom relembrar aqui para quem está nos escutando, assistindo, da importância que foi você pertencer a esse grupo que foi publicado pelo Marçal ONU. Seria interessante você desdobrar um pouco isso também, que isso é uma experiência maravilhosa da é, sua geração, e é você uma teve ação, essa felicidade, esse privilégio. uma ação, ONU era o melhor editor, né, de poesia Sim. do período que eu me formei, né? Os livros que eu recebia, que eu via, eu só conhecia, foi por intermédio, indiretamente até do Haroldo, mas foi por intermédio do Alberto Marcicano, que Uhum. lançou um livro de poemas, que o Marcicano não era só citarista, ele era filósofo, Uhum. poeta, tradutor, cronista, romancista, o Marcicano era multimídia, né? E ele lançou um livro, até foi no Museu da Imagem e do Som lá, que até um primo meu era diretor na época, eu fui, porque o Marcicano mandou o convite, e o editor era o Massal, foi ali que eu conheci. Até eu me lembro que nossa, eu Uhum. era muito, muito jovem, e estava de chapéu, até aqueles, nossa, um momento, parece que é outra, outra era, né? E foi ali que eu Sim. conversei, a primeira vez, trocamos umas palavras, né? O americano disse, Beatriz é poeta, não sei o que, então eu levei para ele, então, talvez um ano, 2 anos depois, 6 meses depois, esse primeiro livro, Encadeamentos, que era um livro que eu tinha feito artesanalmente no chão da minha casa, no carpete, eu Olha. recortava, porque eram Aham. 63 fragmentos, né? Então eu Aham. recortava, eu fiz toda a parte de editoração mesmo naquela época, que não existia internet, tudo, e fiz a capa também, que é uma pauta, é uma partitura com as notas. Em lugar das notas, eu pus letras, Que mas letras como letra incrível. 7, porque eram letras mais arcaicas. Porque aí eu Eu já tinha lembro da estudado. letra 7. Que incrível, Beatriz. Não sabia, interessantíssimo esse seu depoimento,
porque a gente exatamente perguntou como é que você começou a escrever, enfim, publicar. Então você veio com romance, depois foi para toda essa linguagem poética experimental, antes do experimental digital, não é mesmo? Ah, sim, eu já sempre gostei muito da arte visual. Bom, eu publiquei, então, o Encadeamento em 1988 e 2 anos depois, em 1990, eu publiquei meu segundo livro com ele, que foi uma parceria entre mim e minha mãe. Eu nem sabia que a minha mãe escrevia, né? Ela estudou jornalismo, Uhum, eh, relações públicas, oratória, filosofia, fez faculdade de direito também, fez mestrado, mas ela só me uhum. mostrou poemas dela quando eu publiquei o primeiro livro que eu estava escrevendo. Ela disse: "Você puxou isso de mim." Eu falei: "Mas você não escreve?" Aí ela abriu uma gaveta e me mostrou. Ela Ah, tinha inéditos, né? Tinha sonetos. Eu escrevi muitos aham, sonetos quando era menina, né? Que é um aham, exercício que a gente vai fazendo. Fazia, sim, fazia, fazia com prazer, né? Aquilo, cadernos e cadernos, né? sim. Mas esse livro, Encadeamentos, as notas musicais, então, no lugar delas, na pauta, havia letras que eu fiz, letra 7, pretas, no fundo era branco. Quando o Massal viu o livro, ele gostou muito do aspecto gráfico. Imediatamente ele falou: "Ah, eu quero publicar, eu quero publicar." Ai, Aí ele que me falou assim: bom. "Vamos mudar as cores?" Eu falei: "Cores? Mas esse livro não tem cor. Ele é preto e branco." Sim. Eu falei, e ele disse assim: "Mas eu pensei na capa ser cinza." Eu falei: "Cinza? E as letras vermelhas?" Aí quando eu falei cinza, fiz assim, ele falou: "Prata, prata." Eu falei: "Bom, prata." Bom, aí Sim, quando você vier para ver a primeira prova, para ver assim, um boneco, um esboço, você vai ver a cor. Aí se você não gostar, ou quiser dar outra ideia, ou voltar para branco e preto. Quando eu vi o prata e o vermelho, eu fiquei tão encantada. Você vê como ele é um artista gráfico, né, sim. maravilhoso, encantada, que parece que nunca existiu o preto e branco. Eu lembro agora, né, Inovação, uma inovação, que ficou muito lindo. bonito mesmo. E era um quadradinho, né? Eu não tô com ele aqui, mas vou mostrar o outro que eu, em 93, fiz também com ele, Sim, que é esse aqui, Poema Sine Previa Legis. Essa aqui é uma obra da Nina Moraes, né? Artista visual, eu a convidei, né, para fazer. Ela fez especialmente para a capa. Então, todos eles, os três livros primeiros, os três livros primeiros, não, já era o quinto, sexto, sétimo. Os três primeiros que eu fiz com o Massal, né? Tem esse tamanho, que é um quadradinho. É uma coisinha assim, um pouquinho maior do que um CD, mas com essa ideia de sim, objeto. Eu queria que fosse um objeto estético perfeito, né? Pleno, né? Pelo menos para mim, né? Porque eu sim. gostando poderia transmitir, né? Que alguém apreciasse. E assim foi. Encadeamentos, Primeira Lua e Poema Sine Previa Lege. É... Depois, eu levei um livro para o Massal, já em 98, que se chamava Elipse. Era elipse, tinha B quadros e melismas. Aí ele falou: Uhum. "Beatriz, eu preciso muito falar com você. Está na hora de você reunir a poesia toda, porque nós fizemos tiragens pequenas, 700, Aham, 800. Então, naquela época, 800, 700 era a tiragem mini, né? Agora as coisas são sim, diferentes. E ele, é. então, me sugeriu fazer a obra reunida, e eu falei: "Mas obra reunida? Mas eu tenho 37 anos, mas esse... Nossa, meu Deus." E as pessoas encontraram, e aí fizemos, ele acabou me conversando, fizemos planagem. Isso aqui é uma capa, é uma obra do Arcanjo Ianelli, né, que ele, Massal, Sim. solicitou ao Ianelli, né, a sessão, e então planagem reúne Maravilhoso todos o os livros, trabalho dele, menos o linda romance. capa, maravilhoso. Foi muito, foi muito bom. E depois eu publiquei com a Escrituras Editora, esse da Cássia Eller, Canção, Na Voz do Fogo, que aí Sim, esse aqui é Escrituras Editora, né, que é esse é. ensaio biográfico. E nessa mesma editora eu fiz, é um livro até que muita gente, muitos poetas muito bons, que eu admiro, vieram me falar que leram quando eu era adolescente. Tudo eu achei até curioso, né? Claro, Interessante, porque, interessantíssimo, né? Porque fora pelo dessa fato. questão da poesia, é um outro tema Exatamente. muito Depois eu publiquei interessante. Luas de Júpiter. Bom, e aí eu estava já fazendo o meu mestrado, que isso também é um dos poetas que mais marcou a minha vida, né? A obra dele, Edgar Braga, né? Sim. Aliás, ele era casado, né? Em segundas núpcias, com uma das tias do meu pai, e minha tia-avó, Anita. Então, Uhum. eu tive contato com ele. Bom, ele era médico obstetra também, foi ele que me pôs no mundo, né? Eu tinha um Aham. contato com ele, um contato esparso. Minha mãe fazia visitas, eu ia junto, não era um contato de toda hora, mas eu tinha os livros dele em casa. E eu tinha o hábito de mexer na estante da minha mãe. Quando eu tinha 6, 7 anos, eu tirava os livros para ver. Às vezes eram livros de prosa, sobre filosofia, eu abria, não tinha nada fechado. Mas foi aí que Sim. eu comecei a fazer a descoberta da poesia. Porque poesia, eu como menino, Ah, consegui justamente, não é entender com a razão, mas é sentir, é fruir esteticamente, sentir o prazer, atingir meus canais sensórios.
né? Cecília Meirelles, como eu sim, falei, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, foi sim. assim, tirei desse da minha mãe, gostei. E o Braga também, eu tirei, nós tínhamos os livros todos, né? E então eu resolvi no mestrado estudar a obra dele completa e fiz esse livro, que é da coleção da Ateliê Editorial, é a Aham. coleção de estudos literários, né? Se chama A Transmutação Metalinguística na Poética de Edgar Braga. Ele foi um poeta que se tornou até muito mais conhecido por ter integrado uma fase importante do movimento da poesia concreta, mas ele não tinha a idade, né, dos fundadores da poesia concreta. Ele era muito mais velho, né? Ele fez um livro de estreia em 1933, né? E somente nos anos 60 é que ele, então, encontra o Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, se tornam muito amigos, e ele já estava com ideias, a linguagem dele, né, começa a se despedaçar de uma forma muito malarmaica, então ele sentiu uma afinidade, né, com os postulados da poesia concreta, o plano piloto, tudo isso, e aí ele Sim. atuou na segunda, uma segunda fase, assim, é, na qual também participaram o José Paulo Paes, o Juscelino Grunewald, não é, o Ronaldo Azeredo, e foi esse momento que ele participou, foi também coeditor da página Invenção, né, da revista Invenção, Sim. e era um tio-avô muito querido. E eu estudei, então, a obra dele, eu até precisei comprar em sebos, eu não tinha tudo. Ele tinha publicado, acho que Ah, que 13 livros, interessante. e Aham. alguns estavam fora de comércio, não tinha como achar, nem as filhas, a enteada, né, a filha do, ninguém tinha. E eu consegui comprar em colecionadores, aí todo mundo sabia, eu estava estudando, quando aparecia, eu falava, achei Braga. Eu até fiquei com 2 exemplares de alguns, né? E fiz, e o trabalho dele foi maravilhoso para mim, do ponto de vista de aprendizagem poética, e também os poemas todos visuais, especialmente nessa fase depois que ele teve esse contato com a Uhum. poesia concreta e publicou um livro que é concretista, Soma, 1963. Depois disso, ele passou a criar os tatuemas. Ele entrou numa Uhum. linguagem onde o elemento visual, né, era predominante. Esse aqui, inclusive, foi publicado na Itália, não é? Tá. E ele chamava Então, de aí tatuema. nesse momento você está respondendo a gente a pergunta que eu ia te fazer, mas só para a gente dar sequência ao programa, que é sobre a sua pulsão de escrita e inspiração. Então, a sua pulsão seria em cima dessa obra que te foi apresentada e desses livros que você está relatando do Edgar, que te Não, eu inspiraram quando comecei a muito. escrever, eu não sabia de nada disso, eu escrevia historinha, Sim, historinha. A partir dos sim. 12 anos comecei a fazer poesia, mas assim, de Aham. um modo totalmente inusitado, Paulo. Eu estava sentada no recreio do colégio, tinha mudado de colégio, não tinha Sim, mais uma meus amizades. pulsão mesmo, uma pulsão Veio, de saiu aquilo, expressão, é. uma pulsão. Que aí continuou, eu mesma não dava conta, era incontrolável. Eu escrevia à noite, eu já escrevi em banheiro, no banho, dentro de cinema, dentro de festa de casamento, escrevi em Que roupa, em caixa ótimo. de remédio, em guardanapo, Sim, nossa, até na areia, porque era muito. Depois eu fui aprendendo a domar, né, o jogo, sim. a domar isso, porque tinha que trabalhar. Imagine eu, às vezes, sentada numa audiência, fazendo uma audiência com o juiz, com as testemunhas e tal, havia intervalo, uma testemunha não veio, mas não vamos sair, porque parece que veio, parece que não veio. Eu ficava ali, às vezes eu olhava para a janela e me vinha um poema, não é Sim, uma claro. inspiração, Claro, você é uma estava ali de corpo disponibilidade que a gente tem presente, para pulsando tudo, ver. né? Vinha Eu tudo, é. escrevi na pauta de audiência, 2 vezes aconteceu, porque eu não podia perder, aquele eu não podia perder. Perdi Sim, muito, todo mundo perde. Mas escrevi na pauta, virei assim, ao contrário, só não escrevi dentro dos processos. sim, Eu fui claro. uma postura exemplar, eu acho, Muito porque eu bom, realmente muito bom. me controlei, né? Aprendi a me controlar. Mas foi isso, foi assim, foi desse jeito, foi caminhando. E até chegar no doutorado, e agora pesquisando, escrevendo. As coisas foram acontecendo, Sim. muitas coisas. Convites, né? Eventos, Secretaria de Cultura, eu fui coordenando Aham. eventos, acabei fazendo produção de coisas. Enfim, foi uma atividade muito intensa, né? Que hoje eu olho assim e fiz, nossa, como é que eu tentava fazer tudo, né? Mas eu acho que eu tenho uma característica que eu acho que de todos nós, criadores, temos, né? Pelo menos, eu acho, que é o entusiasmo. Você entra num Sim, projeto, você não olha mais o dia, a hora, né? Você entra naquilo e aquilo tem sim. que ir para frente, tem que É, caminhar. Porque também tem nos estudos fornece sobre muito prazer, isso, né? né? Tem É, estudos que dizem que é o flow, né? Que é o fluxo. Você entra num estado de sem transe de dúvida, flow, é o de fluxo fluxo. mesmo, e É, aí isso, vai. Quando isso. você está nisso, é que você está pleno, dentro do teu eu natural, né? Isso tem vários estudos Exatamente, de psicologia, isso. de E do eu pedagogia, natural. né? Só que quando o jogo, então, vinha em momentos inadequados, que eram esses que eu estava exercendo a minha profissão, né, jurídica, eu Aham. estava, enfim, em momentos inadequados, então,
Quando eu podia registrar, eu registrava. Quando não podia, eu tinha que aprender a domar isso. E fui aprendendo com o tempo, né? Sim. Agora, é claro que depois, com o tempo passando, a gente se torna muito mais crítica. Crítica, inclusive, com a poesia, né, dos outros Aham, que a gente lê, e com uma autocrítica imensa. Então, agora o claro. jogo não vai dessa maneira. Até porque quando ele começa a vir, eu não estou gostando, eu falo, jogo, sai para lá. Eu quero fazer minha pesquisa aqui. Agora, quando vem e que eu acho que é de qualidade para Sim. mim, para o meu gosto, aí eu largo tudo. Lógico. Isso é E que é vou. entrega. Que maravilha ouvir seu depoimento, Beatriz. Você é uma mulher com uma vivência incrível, um talento pulsante, né? Tanto que a gente vê desde menina tem essa pulsão e atravessa uma vida inteira com essa escrita, essa verve. É maravilhoso ter você aqui hoje e ouvir esse teu depoimento, que é histórico na literatura brasileira, poesia brasileira, como autora, como Masao Ono, todo esse teu desenvolvimento, Edgar, enfim, tudo que você citou, né? Então, só para agora dar sequência, eu ainda quero que depois você mostre um pouco mais dos seus livros, mas antes Sim. disso, para a gente fazer e fechar, né, com os teus livros, você mostrando as capas e falando da quantidade de publicações que você já tem ao longo desses anos, e tal, eu vou fazer só uma pergunta que é em relação ao feminino infinito, que a gente está fazendo para todas que vão ser entrevistadas, Sim. né? Que é o seguinte: que é esse novo feminismo que a gente está vendo agora, que é uma nova onda, até no livro eu falo um pouco disso no prefácio, mas a pergunta é: como você vê o estereótipo da mulher no presente? Ele sendo explícito ou disfarçado e sutil? Na construção dos personagens, não só na nossa vida, mas na construção dos personagens das leituras que você vê, não só dos homens como das mulheres, porque existe um machismo estrutural que muitas mulheres às vezes reproduzem um espelhamento, né? Então, como você Lógico. vê esse estereótipo no presente, se ele ainda está sendo explicitado ou disfarçado e sutil na construção dos personagens? Então, conte-nos Não, a sua percepção disso, né? E o que você pensa ser essencial nessa transformação desse lugar de representação da mulher, do feminino, enfim, uma discussão louca, né? Representações nocivas ou generificadas nas produções literárias. A gente aqui está falando de literatura, não de cinema, teatro, porque senão abre muito. E bom, aí esse a tema gente é quer um te tema ouvir. que daria para a gente falar 2, 3 horas, né? É, Eu, especialmente, que sou uma pessoa que tem verdadeiro horror à agressividade, à indelicadeza e à violência, e sim, sempre trabalhei como promotora criminal, fui promotora de outras áreas também, claro, mas principalmente criminal, por escolha minha, que lidava com a liberdade, com o comportamento humano, com questões mais humanas, né, do que meramente materiais. Então, sim, eu vi muita coisa, assisti muita coisa, né, profissionalmente. Bom, com relação à atualidade, né, na literatura, é evidente que houve um progresso, uma evolução imensa, porque a sim, literatura, a arte, é um reflexo do que está na sociedade. Mas aham, ela pode também induzir essas mudanças, porque já dizia Ezra Pound que os artistas são mesmo as antenas da raça, e são mesmo, estamos aqui, não é? Para isso, sim, todos nós. é, Então, o que historicamente ocorreu, enfim, na literatura mais antiga, era um reflexo da sociedade, né? Uma evolução. Mas agora existe, eventualmente, ainda alguns estereótipos que, de maneira sutil, são inculcados, sim, e muitas vezes de maneira até dolosa, intencional. Isso é óbvio, é sim, claro, mas por pensamento de misoginia que existe, né? Mas uhum, isso não é predominante, né? O que é predominante é a presença de mulheres muito fortes na literatura, e como nós estamos aqui em poesia, eu vou até citar 3 casos na minha geração da prosa, que eu sim, admiro imensamente, e que são pessoas que atuam ah, também na área crítica. A Maria Esther Maciel, de sim, Belo Horizonte, grande, não preciso nem falar, fala o nome já é suficiente, né? Noemi claro, Jaco, ah, e a Verônica Stiger, que são escritoras. Existem outras, claro, da geração que eu também admiro em você, mas estou citando esses exemplos. Você vê, são claro, mulheres muito atuantes, que atuam de maneira docente, de maneira crítica, sim, ensaística, em jornal, em congressos, atuam em prosa, também, a Maistea, principalmente também em poesia, não é? E nos legam um trabalho. Eu nunca tive uma preocupação muito com isso na minha infância e adolescência, porque a minha mãe sempre foi uma mulher extremamente ativa, e ela só não trabalhou enquanto esteve casada, porque naquela época a mentalidade era: mulher trabalha se for necessário. Então ela sim, disse ao meu pai:
Oscar, eu gostaria de trabalhar, Alice, mas não precisa, ele respondeu. Mas não houve nenhum É. atrito. Ela não queria de maneira obstinada, mas assim que ela ficou viúva, ela precisava emocionalmente e também precisava sobreviver, é lógico. Embora meu avô tenha dito a ela, Deus, você pode ficar, você tem seu pai, e minha mãe, mas que isso, papai? Não, até aparece. Não, a situação não era essa, ela realmente precisava, não é? Então ela sempre foi muito ativa, muito atuante, sempre estudou muito, as amizades dela femininas também eram assim, e muitos colegas dela do tribunal, homens, as esposas também eram, eu via muitas mulheres atuantes, a maioria das que eu via, quando eu via uma mulher assim mais parada, mais assim, então eu achava aquilo estranho, era estranho para mim. Então eu já fui muito Sim. crescendo assim. E o que eu escrevi em prosas, minhas personagens sempre foram muito ativas, talvez até mais ou iguais na atividade masculina. Sempre li essas obras e sempre vi isto. Mas isto não é enfim, não é a maior parte do que ocorre. Nós temos casos, situações, inclusive em literatura, talvez até em literatura menos, né? De estereótipos, né, que foram criados, que ajudaram realmente a intensificar esse conceito, né, errado, né, esse preconceito, É, essa é, misoginia vamos de dizer achar que que a mulher não você, reflete. isso, Hoje, vamos a dizer gente que tem. você teve, você reconhece, né, que assim como eu também me coloco nessa posição, que nós, como classe média, fomos privilegiadas de ter acesso já a um outro padrão também de respeito com mulher, que ainda tem machismo bastante, mas, enfim, já tinha esse lugar que a mulher podia estudar, que a mulher podia, né, ter uma profissão, Em algumas enfim. famílias, algumas, Em né, algumas famílias já estava nesse estava. processo. Agora, é como você disse, é um privilégio, que isso ainda hoje é um problema, né? Mas já melhorou bastante. Só que a gente ainda tem muito a caminhar. Mas muito bom te ouvir, porque o que você está dizendo Porque nós temos é muitas entidades também, núcleos, por isso, exemplo, dentro do Ministério Público, dentro da Procuradoria, sim, da Defensoria, da Magistratura, e uhum, entidades, né, sim, ONGs, né, que estão sempre procurando conscientizar, né? Enfim, as mulheres, esse trabalho já é antigo e é uhum. muito bem feito, e está frutificando, claro, nós tivemos uma grande evolução, mas não é para parar, é para seguir em frente, né? Seguir em Claro, frente claro. com veemência, com firmeza, mas sem, como eu falo, sem a violência, sem a agressividade, não é dar a mesma resposta, né? Entrar Aham. naquele mesmo nível de. A veemência pode ser suave, o que ela tem que ser firme, né? Firme, com obstinação, né? E vamos seguir em frente. E temos uma literatura brasileira, enfim, maravilhosa, que resplandece, né, no mundo. Temos escritoras como a Clarice Lispector, Raquel de Queiroz, né? Lígia Sim. Fagundes Telles, já há muitos anos, Olga Savarri, Hilda Risto, nós temos Cora é, Coralina, né? Tantas. Cora Exato. Coralina. Olha, tá maravilhoso, a gente tem o nosso tempo e agora as pessoas que vão estar nos escutando no podcast não vão visualizar, né? Mas você vai apresentar os livros e aí eu gostaria que, por favor, ao apresentar, você falasse do título, falasse um pouco da capa, porque para quem não está visualizando, poder saber o que você está apresentando. E Então, eu não você já vou, mostrou evidentemente. alguns, Exato. mas falar assim da quantidade de livros que você, no sentido de volume, porque você já é uma autora veterana mesmo, uma escritora que tem muita estrada já desde jovem. Então, você falou de sua primeira publicação, o romance do Marçal Ono, mas agora a gente quer saber o conjunto de obras, né? A quantidade de livros publicados e alguns que você quer apresentar, e aí como eu mencionei, você, por favor, citar os títulos e tal, para quem não visualizar a capa, estiver só ouvindo o podcast nesse momento. Então eu acho que não vale a pena mostrar de novo os que eu já mostrei. Vou mostrar os mais recentes, né? Mas vou Sim, falar exato. sobre eles. Então, Desencontro, o romance é de 1980, editora do Sim. escritor, ele está esgotado, é lógico, né? 1983, o Cosmo Versus, Sim. que é poesia, também editora do escritor. 1988 foi o primeiro com Massa Ono, Encadeamentos, que foi objeto de tese na PUC, que foi quando eu conheci a crítica Uhum. genética, teve um papel interessante no percurso meu. 1990, Primeira Lua, Haikais, que foi um livro escrito, são 17 haikais meus e 17 de Elza Ramos Amaral, que é a minha mãe, que fazia haikais, e eu estava fazendo, ao mesmo tempo tivemos a ideia, de repente, de fazer, com Massaono. Um dueto, que lindo. 1993, Poema Sine Prévia Lege, que eu estava Uhum. mostrando, então. Bom, então até esse aqui, eu sei que eles estão todos esgotados, né? São antigos, eram tiragens menores. Depois vem o Planagem,
Flanagem, sim. eu acho que em livrarias, assim, não tem mais, né? Eu tenho alguns que eu guardei aqui. Aí, em 2002, vem esse da trajetória, do percurso, né, Sim, da que eu gosto Cássia Eller. muito da Cássia Eller. Eu adoro porque eu sou Isso, fã dela. Ela está no livro é, do Feminino ela Infinito, é maravilhosa. homenageada. Exato. Cássia Eller, Canção na Voz do Fogo, editora Escrituras, de 2002. E em Esse livro é 2003, maravilhoso, é, maravilhoso. eu também analisei um pouco de partitura, porque eu fiz a faculdade, né, Sim, também de música, é, analisei das letras, então, sim. e de 2003, Alquimia dos Círculos. Uhum, Bom, aí eu já tinha também algumas resenhas em Portugal, na Itália, sobre alguns livros, eu publiquei várias aqui. Em 2007, eu tenho um livro, que foi uma editora de Minas, anônimo, mas ele não está aqui agora, Luas de Júpiter. É, sim. bom, aí eu fiquei um tempo maturando a minha dissertação de mestrado, que se transformou a transmutação metalinguística na Uhum, poética de Edgar Braga, que sim. é um livro de 2013 da Ateliê Editorial. Eu defendi essa dissertação na PUC, no programa de literatura, em 2005, e fiquei uns 7 anos trabalhando não direto, claro, mas assim, trabalhando na questão iconográfica, porque eu queria publicar, né, poemas Aham, dele nas capas, fotografias também, porque eu fiz um evento em homenagem a ele no centenário, né, 1997, sim, então também eu descobri outras coisas de poemas dele que foram musicados, fui procurar sim. os músicos, inseri as partituras, fiz mesmo um trabalho assim com bastante detalhe, né? E em 2016 eu publiquei 2 livros no mesmo dia, que um deles é Olha que jurídico. incrível! Uau! Conta O pra lançamento gente. foi em 2016 na Casa das Rosas, Escritos Jurídicos e Memórias, Sim. da RG Editores, e o outro foi o meu primeiro livro de contos, Os Fios do Ah, Anagrama, que eu publiquei o romance antes, né? Eu tinha a sim. ideia de fazer um livro de contos, que eu nem vou falar o título aqui, porque talvez eu ainda faça, há muito tempo, mas acabei não fazendo, Sim, porque eu sempre gostei de mergulhar na prosa, assim, ficar o dia inteiro. O dia inteiro, sim, só sai para banho e alimentação, e volto. sim, E na poesia eu não faço isso, né? Então, sim. na poesia eu posso viver de outras formas. Mas aí, quando eu tenho vontade de continuar escrevendo prosa, é lógico. É outro Escrever fluxo, o né? livro É outro fluxo. literário, os contos, me deu muito prazer, porque é um mergulho que você faz, assim, de corpo inteiro, né? Você É, imerge, né? De uma é forma. verdade. Em É. 2017, aí saiu a segunda edição, esse aqui que foi premiado também, Os Fios do Anagrama, contos, Sim. e depois eu lancei, aí eu fui lançar, inclusive, também em Portugal, esse, e o Peixe Papiro, que também já está na segunda edição. Peixe É Papiro lindo, é é o meu lindo. primeiro livro na Scortese, né? Sim, E ele já havia me convidado, faça um livro aqui com a gente, já chegou o momento, é agora, né? E esse Peixe Papiro tem uma curiosidade que eu gostaria de dizer, que sim. ele pode ser adquirido lá nas livrarias em geral, mas no site dos Cortes eles fazem, como o site da RG também, os Fios do Anagrama, né, são livros, Tá. são, mas o Peixe Papiro foi assim, o título do livro veio antes, e o poema, um título e o poema, e ficou 10 Uhum. anos na minha cabeça. Eu publiquei diversos Uau! outros livros, e esse projeto nunca, não saía, porque não era hora ainda, não era hora, e aí Sim. quando foi a hora, quando amadureceu, foi no ano 2018. E 2019, eu editei em Portugal mesmo, porque aí Uhum. conheci, né, algumas editoras lá, tive 2, 3 convites lá, eu fiz com a Infinita, que você conhece, com a Jana Mairink. Sim. Esta capa tem também uma história, mas não, acho que não cabe, porque Com a isso aqui Infinita Portugal, com a Adriana. é uma, Sim, é que uma mandala lindo. que eu fiz, né? E eu enviei, Uhum. essa capa é da Júlia Mairink, mas eu enviei essa, não é nem uma mandala, é um quadrado, mas era uma mandala, enfim, fui fazendo também num período importante da minha vida. O Aliás, é bom Avesso do lembrar a Júlia Arquipélago Mairim, que foi bom que você mencionou, porque a Júlia é Mairim que autora fez, fez o da projeto capa também. gráfico junto comigo, Exatamente, é né, por do isso que eu Feminino mencionei Infinito. mesmo. Aliás, ela é um amor, muito Ela é talentosa. muito talentosa, E muito então boa. se chama O Avesso do Arquipélago. Eu Sim. lancei em 2019 lá em Portugal e lancei Em em vários Lisboa, lugares. Portugal, aonde? Aonde? Só Não, em para quem está Lisboa, em escutando vários saber. lugares, também lancei nos Açores. Sim. E eu também estive fazendo palestras no Porto, eu fiz várias, mas na Coimbra, mas esse livro era um evento no Porto, nos Açores, na Ilha Sim. Terceira, e eu Uhum. adorei levar, porque era ilha, né? Eu avesso do arquipélago, tá? Eu senti assim, Sim. foi um momento bacana. Mas por incrível que pareça, eu ainda não consegui lançar esse livro no Brasil, porque eu fiquei com pouquíssimos exemplares, saiu bastante, né, lá,
E aí a Sim. gente ia fazer uma segunda edição, veio a pandemia, aí surgiu uma ideia, né, que eu tenho, enfim, uma alteração para fazer, não nos poemas, mas na parte crítica, que surgiram alguns textos novos, muito bons, né, sobre o livro, que eu quero inserir, veio a pandemia, tudo isso, então vai sair uma segunda edição, eu vou fazer esse lançamento e você vai estar presente, nós vamos poder brindar, mas não houve Ah, ainda. Mas é no que livro mais recente, maravilha! Que notícia 19. linda! E aí, em 2020, eu comecei a fazer o doutorado, que eu também não Sim. esperava, veio assim, Uhum. foi uma coisa muito, enfim, veio, e eu me tornei, agora, nesse momento, eu estou, assim, 23 horas, né, das 24, 23 eu estou mais pesquisadora do que poeta e Ai, escritora, que que é ótimo, também, 23 horas. Uma hora só para você comer, dormir e fazer todo o resto. exatamente, porque até em sonho a gente fica, né, Claro. e eu estou gostando, porque agora eu estou no programa de comunicação e semiótica, tenho Sim. um enorme privilégio de ter como orientadora a doutora Cecília Almeida Salles, trabalho Sim. com crítica, né, de teoria dos processos de criação, né, e crítica, Uhum. que é uma área que eu conheci nos anos 90 por causa de um livro meu que foi estudado, né, sob essa ótica, e Sim. fiz depois um curso com ela na PUC no ano de 2000, mas agora, por causa de um interesse meu, de algo que despertou, enfim, a partir de um filme, que essa história eu conto outro dia, mas eu pude unir, atar, sabe, conectar Uhum. fios que não estavam tão soltos como eu pensei da minha própria vida, que é a música, a letra de Sim. música, né, a poesia e a literatura, porque Guimarães Rosa está presente nesse Ah, que meu estudo, bonito. está presente num dos capítulos, enfim. Mas é um trabalho, eu não posso falar assim mais detalhe, porque está em elaboração e às vezes a gente muda o rumo e tal, Claro. mas Está em por isso eu trabalho. processo, a gente entende, depois você conta, né? Mas o importante Sim, é registrar esse teu momento e tudo que você fez e continua fazendo e está fazendo agora nessa efervescência maravilhosa que você tem, Beatriz. obrigada, imagino. E agora, olha, eu acho que a gente está encerrando. Você já apresentou os livros e a gente agora, para encerrar, se você quiser ainda dizer mais alguma coisa, claro, fica à vontade. Mas aí, quando você terminar de continuar apresentando seus livros, você deixa para a gente uma frase, Ah, deixe-nos uma frase que você ama, sua ou de outra autoria. Pode ser de sua, uma frase sua, ou pode ser de uma outra autoria que você leva pela vida e que é uma inspiração para você. Uma frase. sim, eu vi que você me pediu isso, eu achei até difícil, porque tem umas 4 ou 5 que eu gosto, né, minhas, do João Cabral e tal, mas eu vou dizer uma só, minha, que é, na verdade, o início de um poema, mas que ela vem muito assim para mim, ela volta, o poema está pronto, publicado, mas ela volta, Sim. que é, Ah, eu prefiro que seja bom, sua autoral, porque aqui é para valorizar a mulher. Acho ótimo que você mas eu fale acho em melhor, eu positivo. acho melhor eu dizer depois, porque eu primeiro queria ler um poema que não Claro, seja não, tão fica à vontade para explícito como encerrar a sua aquele. apresentação do seu trabalho, mas é Aí só eu por digo a, conta do horário. digo a E aí frase para você, você vamos ver. encerra e depois fala a frase. Mas eu não sei se eu vou. Eu acho que eu vou ter que tirar os meus óculos, porque eu sou míope, eu preciso ler sem óculos. Agora sim. Tríptico Tá das ótimo. texturas. Tá. Escrever brasa em pedra, em vidro, limar o todo e retirar o lodo. Lava, fogo, fúria nos dedos e a esculpida imóvel paisagem. Desmontar grafemas, quando acordar, luz lerá. Quem seja o centro, voz trombeta já escrita em linhas lunares, alinháveis, gomos, galhos, pespontos, recortes, lapsos de vulcão e revesúvio no papiro, lendo a teia fina que os enfeita, sem legenda que os defina. Em indícios de linhas migrantes, latejam ínfimos perfis e fios que a insólita seda, a latência no bicho, excita no frio exercício, tecido de um cio, grito sem timbre, no feixe de atalhos, fonética noite na gruta, que a tinta transborde seus pingos, retina, limite dos pulsos, da testa, dos dedos, que hospedam o texto, nas bordas, e escutam os dados do jogo, mimética chance de um lance de algébricas margens, e a falência das nuvens encobre o escuro noitempo na espádua, óleo, epitélio, contorno comanda moinhos e mini-imagens, roçando e rolando mosaicos, símile de cílios de cidra e vapor, sopra nos poros, fluência de ondas e águas eslavas, em barcos, em pedras, a flácida frase de palha se esgarça. Prelúdio, epitélio, a vontade se mede, a palavra é uma corda e se mescla
e se despe e se alarga. E a frase que você me pediu, então, é essa: o tempo do poema é um círculo de fogo. Que lindo! Repete para a gente, vai. O tempo do poema é um círculo de fogo. Gente, foi maravilhoso estar hoje com Beatriz Helena Ramos, do Amaral. Uma honra enorme você no Feminino Infinito. O feminino é infinito e você está nessa constelação de escritoras brasileiras. Muito obrigada, viu, Beatriz? Um grande Eu é que abraço. agradeço. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Aí foi um prazer estar aqui. Beijo para todo mundo.